confiança. Hoje eu preparei um conteúdo muito especial que eu gosto muito de falar sobre clareza. Clareza. Como você pode ter clareza na sua comunicação? E antes de continuar, deixa eu te pedir, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal, tem uma série de conteúdos especiais que eu partilho com você. E além de se inscrever, já vou pedindo, deixa aqui o seu like. Você vai ver como o conteúdo vai valer a pena e vai te ajudar, tá bom? Atenção, atenção, atenção! Como ser mais claro? Como você pode ser mais claro nas suas apresentações? Eu detalhei 4 aspectos aqui e vou discutir um deles. Um deles é: escolha as palavras a serem usadas com cuidado. Vou repetir. Escolha com cuidado as palavras que você vai usar, as palavras que você vai pronunciar. Ah, Wendel, eu sou daqueles que falo o que penso. Então tá na hora de mudar. Ah, Wendel, eu sou muito autêntico e eu penso e falo. Não confunda a autenticidade às vezes com grosseria. Tá na hora de mudar. As pessoas não devem ou não precisam, aliás, nem irão se adaptar ao seu estilo de comunicação, principalmente se ele for agressivo. Por isso, escolha com muito cuidado as palavras. Só que, atenção, tão importante quanto escolher é você saber com quem você vai conversar. Às vezes você vai fazer uma apresentação para um público majoritariamente feminino, majoritariamente masculino, um público com uma faixa etária mais avançada ou uma faixa etária menos avançada, mais nova, mais jovem. Você precisa escolher as palavras apropriadas para cada público. Se você não fizer isso, a sua comunicação tenderá, atenção, tenderá a não ser eficaz e nem você vai conseguir demonstrar segurança e confiança. Aqui no canal, nesse vídeo, aqui nesse conteúdo, eu te ensino a ter mais segurança e confiança na hora de falar em público e na mídia. Portanto, escolha muito bem as palavras. É muito importante que você possa fazer essa escolha, essa seleção das palavras e construir as suas frases e orações de acordo com o público que você vai falar, de acordo com as pessoas que vão te ouvir, beleza? Atenção, olha aqui, ó, olha aqui, controle a sua voz. Atenção, a segunda orientação que eu quero dar aqui, controle a sua voz. Você precisa compreender de uma vez por todas que a sua voz é a extensão do seu corpo. Se você disser uma coisa com o corpo e com a voz outra, a sua comunicação vai ficar confusa. Quer um exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar que eu gosto muito de alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Gosto muito desse pincel. Veja bem. Olha como a voz ela é a extensão do corpo. A primeira frase que eu vou pronunciar agora está corretíssima, tá? Porque eu estou controlando a minha voz. Veja bem, está correto esse exemplo que eu vou dar agora. Eu adoro esse pincel. Ok? Muito claro. Eu adoro esse pincel. A minha voz ela está vibrando, a minha voz ela está subindo um pouquinho um tom para demonstrar o meu entusiasmo, a minha alegria com o pincel. Agora o inverso também pode ser verdadeiro. Deixa eu trocar aqui de cor. Deixa eu colocar aqui a verde. Vamos imaginar que eu não gosto desse pincel verde, por alguma razão. Só um exemplo, tá? Olha só quando a minha voz não dialoga com o que eu expresso. Atenção! Esse pincel é muito maravilhoso. Claro que esse é um exemplo extremo. E é claro que o que eu estou dizendo não condiz com o que eu estou demonstrando. Então você precisa ficar atento, você precisa ficar atento a isso. Seja na reunião, seja com os seus liderados, com as pessoas que estão sob o seu guarda-chuva, com os seus subordinados, especialmente com os seus líderes, os seus gestores, os seus diretores. Isso vale para todos os profissionais. Eu sempre pontuo a percepção do uso apropriado da voz para que essa voz seja efetivamente uma extensão do corpo. Está ligado ou deve ser uma preocupação, mais que preocupação, deve ser ponto de domínio de todos os profissionais de todas as áreas. A voz é extremamente representativa, portanto fica atento a isso, fica atenta a isso, tá? Para que não confunda, para que você não erre. Olha aqui,
outra maneira, compreenda as diferenças. Wendel, o que é que compreender as diferenças tem a ver com a clareza na minha mensagem? Absolutamente tudo. Ora, se eu vou falar alguma coisa para 2 ou 3 pessoas, a minha postura deve ser uma. Se eu vou conceder uma entrevista e se eu sou responsável por demonstrar ou para transmitir uma mensagem para acalmar as pessoas, a minha postura deve ser outra. Eu não posso ser a mesma pessoa na interpretação e na transmissão da minha mensagem quando eu estou conversando com os meus amigos ou então quando eu estou dando uma entrevista. Não confunda a essência. A essência, sim. A pessoa que fala em público de uma maneira, ela precisa ser a mesma que vai conceder a entrevista. No entanto, atenção, você deve levar em consideração as diferenças. Vamos imaginar que nós estamos aqui no meio de uma pandemia gigantesca, vamos imaginar que eu seja um médico. A maneira como eu tenho muitos alunos médicos, inclusive, a maneira como eu converso, por exemplo, com um paciente, a maneira como eu converso com um outro colega, por exemplo, médico, precisa necessariamente na transmissão da mensagem diferente se eu for conceder uma entrevista e eu representar alguma entidade. Se eu representar, por exemplo, o Conselho de Medicina, ou a Associação Médica, ou a Academia de Medicina, ou o Sindicato dos Médicos, é claro que essa linguagem, ela necessariamente precisa ser diferente. E você precisa, a partir dessas diferenças, projetar e transmitir uma mensagem, claro, com segurança e confiança. Consegue compreender? E aí, olha, mais uma orientação extremamente importante. Essa orientação é muito importante. Você vai compreender por quê. Entenda a percepção dos outros. Por que entender a percepção do outro é tão importante no contexto para que sua mensagem seja clara? De maneira muito objetiva, eu vou explicar para você aqui. A comunicação eficaz, a comunicação eficiente, a eficiente, ela não é apenas a mensagem que eu projeto. Ela precisa levar em consideração como as pessoas que me ouvem interpretam essa mensagem. Eu vou repetir. Eu sei que você já compreendeu, mas eu vou repetir de uma outra maneira. A comunicação eficiente não é só o que eu digo, é o que a pessoa entende. É por isso que a maioria esmagadora dos problemas dentro das empresas, de pequeno, médio ou grande porte, eu atendo empresas do Brasil inteiro, prestando consultoria de comunicação. Posso garantir para você que empresas de grande porte, muitas vezes, têm problemas muito semelhantes a empresas de pequeno porte, de até 15, 20 funcionários. E empresas de 5 mil, 10 mil funcionários têm problemas muito semelhantes, problemas de comunicação. Porque, em alguns casos, os gestores transmitem mensagens e não são didáticos o suficiente para que essas mensagens sejam compreendidas, incorporadas e que se tornem realidade. O que está sendo transmitido. Consegue perceber isso? Portanto, não importa apenas o que você transmite, mas o que o outro vai entender. Por isso, seja em público ou na mídia, abuse de ser didático. Você precisa ser didático. Às vezes, para mim está muito claro que este pincel aqui ele é azul. Para mim está muito claro que esse pincel aqui é preto. Mas esse azul ele pode ser um azul claro ou azul escuro. Sim ou não? Claro que sim. Então diga que este é um azul escuro. Eu estou sendo didático ao extremo. Este pincel, a tampa dele é azul escuro. Percebe? Essa é a cor. Da mesma maneira, vamos pegar aqui o exemplo verde. Esse pincel é verde. Para mim está muito claro que é verde. E talvez para você também. Mas você pode pensar, será que é um verde claro, escuro, um verde médio? Eu, enquanto um orador preocupado na compreensão, olha aqui, na percepção do outro, eu preciso deixar claro que esse é um verde médio. Consegue perceber? Consegue entender? Portanto, a orientação é a comunicação mais eficiente, a comunicação que efetivamente funciona e faz a diferença, seja no ambiente corporativo, seja em público ou na mídia, na concessão de entrevistas. A comunicação que efetivamente funciona é aquela que eu falo e a pessoa que me ouve efetivamente compreende.
E a pessoa pode ser uma ou várias. Portanto, se preocupe com isso. Combinado então? Só para recapitular aqui, olha, como ser claro na hora de uma apresentação. Escolha as palavras com cuidado. Controle a sua voz, ela é a extensão do seu corpo. Compreenda as diferenças de públicos especialmente e entenda a percepção dos outros. Não é importante apenas o que você diz, mas como você diz. Tá bom? Se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, deixa o like e também comenta. O que você achou? Me diz aqui, escreve aqui embaixo. O que é que você achou dessa aula, desse conteúdo? Vai ou não colocar em prática? Precisa colocar em prática, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.